telespectadores da TV da Transparência. Olá, Alceli. Olá, Lorena. Iniciando aqui nosso primeiro bloco de notícias da manhã desta quinta-feira, dia 18 de julho, nós vamos conferir as manchetes dos principais jornais do país, iniciando agora pela capa do jornal O Globo, que traz como seu principal destaque renegociação custosa. Estados querem aliar regime especial a desconto nos juros da dívida com a União. Para governadores, adesão à nova correção não deve mudar a recuperação fiscal em vigor. Uma semana depois de o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apresentar uma proposta para a redução dos juros das dívidas dos estados com a União, que substituiria o atual regime de recuperação fiscal, governadores que negociam os maiores débitos defendem que os dois modelos possam coexistir. Cláudio Castro e Ronaldo Caiado estiveram ontem em Brasília debatendo o tema. O projeto de Pacheco lista requisitos a serem cumpridos pelos estados para ter os juros reduzidos. O governo federal discorda de termos da proposta do presidente do Senado e acha que a sugestão dos governadores pode agravar seu impacto fiscal. Outro destaque é que a Meta suspende recursos de inteligência artificial no Brasil após o governo exigir transparência em uso de dados. A Meta de Instagram, Facebook e WhatsApp adiou o uso no Brasil de recursos de inteligência artificial em suas redes. A medida ocorre após a Autoridade de Proteção de Dados exigir a mudança na sua política de privacidade que liberava dados dos usuários para treinar os seus sistemas. Banco Central aperta fiscalização de instituições de pagamento. Empresas digitais que realizam pagamentos, inclusive via Pix, mas não estão sujeitas às mesmas regras dos bancos, serão alvo de novas diretrizes do Banco Central. Gonê se equilibra entre pressões antes de decidir sobre Bolsonaro e ministro de Lula. Procurador-Geral da República já teve atritos com STF e Polícia Federal por causa de investigações. Caberá a ele denunciar ou não o ex-presidente e Juscelino Filho. Uma das fotos que o Globo traz de sua capa, cadê o rio que estava aqui? Com 20 de seus 62 municípios em situação de emergência, o Amazonas pode ter a pior seca da história. Alguns rios, como este trecho dos Solimões que aparece na foto, baixaram tanto de nível que já se pode caminhar onde só havia água. A outra foto em destaque na capa do jornal o Globo, no Sena, mergulho como prova de confiança. A prefeita Anne Hidalgo de Paris rompe proibição centenária e mergulha no Sena, que abrigará provas olímpicas. Apesar dos 8 bilhões de reais investidos para despoluí-lo, o rio só ficou balneável nas últimas semanas após trégua das chuvas. Outro destaque é que veto médico pode levar à desistência, reconhece Biden. Em meio ao crescimento da pressão para que saia da corrida presidencial, com a adesão inclusive de um importante deputado democrata, o presidente Joe Biden admitiu em entrevista divulgada ontem que pode desistir caso um médico lhe recomendasse isso. Horas depois, ele testou positivo para a Covid e cancelou atos de campanha. Na Venezuela, opositora critica a prisão de seu chefe de segurança. Maria Corina diz que segurança detido por violência contra mulheres apenas a protegeu de um ataque planejado e enfatiza aumento da repressão antes da eleição. Frustração que tem alto preço. Lucrativo e em voga desde os anos 90, o armazenamento de amostras do cordão umbilical tem se mostrado pouco útil para tratamentos. Mergulhadores do tráfico desafiam polícia. Sem equipamento especializado, PF tem dificuldade de refrear o crescente tráfico de drogas colocadas por baixo d'água em cascos de navios. Transtornos urbanos. Copacabana tem alta de furtos e desordem. No ano em que brilhou mundialmente ao receber Madonna, bairro ainda não consegue resolver desordem e ver furtos em ônibus e de celular subirem. E por fim, aqui no segundo caderno do jornal o Globo, ele traz a casa musical mais vigiada do Brasil. O novo reality show da Globo, Estrela da Casa, com a apresentação de Ana Clara, vai reunir aspirantes a cantores que ficaram confinados enfrentando provas e votação popular. Convidados famosos também participam da atração. Esses são os destaques da capa do jornal o Globo hoje. O que a gente tem na capa do Estadão? O Estadão, Lorena. A foto de destaque é essa ação inusitada, que também é destaque, como você leu no Globo, da prefeita de Paris, que entra no rio Sena para mostrar que o rio está limpo, está despoluído, faltando aí 9 dias para os Jogos Olímpicos de Paris. A prefeita de Paris, Anne Hidalgo,
nadou ontem no Rio Sena, algo que o cidadão comum não pode e, em geral, não quer fazer. O Rio recebeu 1,5 bilhão de dólares em limpeza, e essa ação é desde 2015 e será usado na Olimpíada, que começa dia 26. Testes recentes indicavam poluição, mas ela e alguns secretários pularam ontem dentro da água para mostrar um monte de gente aqui em cima da ponte para olhar essa performance da prefeita de Paris para dizer que o rio está despoluído e pode receber as competições aquáticas das Olimpíadas de Paris. Outro destaque é uma foto aqui do Gilberto Gil. Prepara para o próximo ano a última turnê e diz não ser mais o artista da vez. Ele que já está com 83 anos. Num destaque de Paladar, é dizendo que o Rueda reassume a Casa do Porco com novo menu. Era de gastronomia em São Paulo. Poemas após a tragédia. A escritora que perdeu o braço num ataque de cachorros defende a esterilização dos pitbulls. Na área de economia, reestatização. Petrobras avança em tratativa para recomprar refinaria na Bahia. A manchete do jornal, da edição desta quinta-feira, o Estado de São Paulo, é dizendo que dá um nó tributário. Câmara Federal cede a lobby e beneficia Zona Franca de Manaus em reforma tributária. Deputados do Amazonas conseguiram, na votação da regulamentação da reforma tributária na Câmara, incluir mudanças no texto que favorecem a Zona Franca de Manaus. Entre outras concessões obtidas pelo lobby amazonense, fabricantes de itens de informática terão acesso a um abatimento de imposto equivalente a 2/3 da alíquota do IBS, o novo imposto de estados e municípios a ser criado com a reforma. Isso não constava na proposta original do Ministério da Fazenda. Os parlamentares prometem manter a pressão por mais incentivos durante a tramitação da matéria no Senado, onde o relator da regulamentação será o ex-governador do Amazonas, o senador Eduardo Braga, do MDB. A política de incentivos tributários para a instalação de indústrias na Zona Franca, segundo critérios, distorce a produção e gera empregos a custo fiscal muito elevado, 25 bilhões de reais por ano em renúncias tributárias custam os incentivos à Zona Franca de Manaus, segundo dados da Receita Federal. Então, só para a Zona Franca de Manaus, o governo federal abre mão de 25 bilhões de reais por ano, isso em renúncias tributárias. Ainda destaque na área econômica, na capa do jornal O Estadão, é uma proposta de imposto. O Bernardo Api, que é o secretário extraordinário de reforma tributária, que ontem ele teve uma página no Valor Econômico e também foi destaque na capa do Globo, hoje ele está aqui nas páginas do Estadão. Bernardo Api defende taxação de previdência privada como a herança, imposto sobre herança
em investimentos de previdência privada com prazo inferior a 5 anos vai reduzir planejamento tributário, diz Bernardo Api, que é o secretário extraordinário de reforma tributária. Eleições nos Estados Unidos. Com Covid, Joe Biden admite desistir da reeleição se receber ordem médica. Divididos, os democratas, os filiados ao Partido Democrata, adiaram em uma semana a oficialização da candidatura à reeleição do presidente Biden. Hoje, também lá nos Estados Unidos, é o último dia da convenção dos republicanos, cujo candidato a presidente é o ex-presidente Donald Trump. E hoje ele fará na convenção, foram 3 dias de convenção, hoje ele fará o discurso de encerramento e aceitando ser o candidato do partido para mais um mandato na presidência dos Estados Unidos. O plano de Biden, outra matéria em destaque na capa, em estudo projetos para limitar mandato na Suprema Corte. E por último, Lorena, é uma matéria sobre a elite do funcionalismo público brasileiro. Com penduricalho, procurador em São Paulo pode ganhar em um mês até R$115 mil. Esse foi o rendimento líquido de um procurador do Estado no mês de março. Valores de salários engordados com benefícios, que aqui o jornal chama de penduricalhos, ultrapassam o teto máximo salarial do servidor público federal no Brasil, que é de R$44 mil por mês. É com você. Bom, e agora indo para a capa da Folha de São Paulo, o principal destaque é que petróleo ganha impulso sob Lula, mesmo sem planos. O governo defende fósseis para financiar a energia limpa, mas ambientalistas veem o argumento com ceticismo. O governo Lula chega a 1 ano e meio de mandato com um discurso consolidado em defesa da exploração do petróleo. Um dos principais argumentos é de que os recursos gerados são imprescindíveis para financiar a transição energética. Apesar disso, membros de 3 ministérios reconhecem que não há plano formal para usar o dinheiro na descarbonização. A defesa do petróleo como financiador da transição energética apareceu nas últimas entrevistas de Lula, que encampou o discurso de membros do governo, como Alexandre Silveira, o ministro de Minas e Energia. O Ministério cita o Fundo Social do Pré-Sal, criado para reunir recursos do petróleo e destiná-los, dentre outros fins, à mitigação das mudanças climáticas. No entanto, o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, mostra que após 14 anos, os R$146 bilhões arrecadados deixaram de ser aplicados com esse objetivo e foram usados até no abatimento da dívida pública. Ambientalistas são céticos sobre o discurso oficial e veem contradição entre a postura interna do governo e as promessas no debate internacional. A entrevista do presidente na TV é antecipada ao mercado. Um trecho da entrevista do presidente Lula à TV Record na terça-feira, dia 16, foi antecipada ao mercado cerca de 1 hora antes da divulgação pela emissora por intermédio da Capital Advice, a agência de análise política da qual a entrevistadora Renata Varandas é uma das sócias. A Record divulgou um trecho da entrevista às 1h48. Antes, o dólar teve salto e analistas avaliaram que falas de Lula teriam gerado incerteza fiscal. Procuradas, a agência Capital, a jornalista e a SECOM não se manifestaram. A emissora disse que tomará providências após apurar os fatos. Petista comete gafe ao condenar violência doméstica. Lula afirmou ontem condenar violência contra mulheres, mas se o cara é corintiano, tudo bem. A gafe ocorreu quando criticava o índice de agressões após jogos de futebol. Se o cara é corintiano, tudo bem, como eu, mas eu não fico nervoso quando perde, eu lamento, foi o que afirmou o presidente. Outros destaques: na Ilustrada, corrida pelas estatuetas, a Academia de Televisão dos Estados Unidos anunciou os indicados ao Emmy.
O drama Shogun teve 25 indicações e a comédia O Urso recebeu 23, recorde para o gênero. A entrega dos prêmios será em setembro. Também na Ilustrada, games refeitos com visual retrô recuperam a estética dos anos 1990. Sobre turismo, saiba desfrutar da capital dos jogos. Paris será tomada pelas Olimpíadas, mas atrações como Louvre e Torre Eiffel estarão abertos para visitação. Leia dicas para curtir a cidade sem perrengues. Na área de esporte, prefeita de Paris mergulha no Sena. Cumprindo uma promessa, Anne Hidalgo mergulhou no Rio Parisiense ontem. O Sena receberá provas de maratona aquática e de natação do triatlo. A principal foto aqui da capa da Folha traz o senador por Ohio e candidato a vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, quando fez seu primeiro discurso no terceiro dia da convenção do Partido Republicano em Milwaukee, Wisconsin. Outra destaque também é sobre o J.D. Vance, que diz que Vance prega a União Republicana em discurso como vice de chapa. Na convenção republicana, J.D. Vance pediu união à legenda e foi ovacionado ao comentar o atentado contra Donald Trump. Em tom moderado, o senador concentrou críticas a Joe Biden nos campos político e econômico. Nunes renova contratos do lixo apesar de dúvidas. A Prefeitura de São Paulo renovou pelos próximos 20 anos os 2 contratos bilionários da coleta de lixo, mesmo com as empresas não tendo cumprido alguns termos. A gestão Nunes diz que a decisão se ampara em avaliação do Tribunal de Contas do município. Boulos cria regra para justificar voto no caso Janones. Para justificar a recomendação pelo fim da ação contra André Janones, no Conselho de Ética da Câmara, acerca de suspeita de rachadinha, Guilherme Boulos tem citado jurisprudência que limitaria os casos analisados à atual legislatura. Tal regra não existe. CNJ afasta magistrado por falas sobre mulheres. Desembargador Luiz César de Paula Espíndola, afastado do TJ Paraná, disse que as mulheres estão loucas atrás dos homens, em sessão de 3 de julho. Ele não se manifestou. E, por fim, corpo de idoso é encontrado amarrado nos jardins, em São Paulo. Esses foram os destaques da Folha de São Paulo hoje. O que a gente tem no Jornal O Povo? Jornal Povo é destaque da capa, dizendo que é a capa do Vida e Arte, do Caderno de Cultura, dizendo que o cantor Odair José celebra sucessos da carreira em shows neste fim de semana em Fortaleza. A Odair José é o autor de uma famosa música dos anos 70, Pare de Tomar a Pílula. Fez muito sucesso nos anos 70 e ele está aqui em Fortaleza desde fim de semana. No sábado ele se apresenta lá no Teatro do Dragão do Mar, na Praia de Iracema, e no domingo no Cantinho do Frango, também à noite. A reportagem da edição desta quinta-feira do Jornal Cearense O Povo é Ação Humana, erosão costeira e inundações ameaçam o litoral cearense. A manchete do jornal é novamente na área de segurança pública, com origem na Paraíba. A tentativa de expansão da 6ª facção criminosa no estado do Ceará. Alvos da Operação Continere, 22 pessoas são réis, suspeitas de integrar. O nome da facção da Paraíba é Nova Al-Qaeda. E escreve assim mesmo, Al-Qaeda, Al-Qaeda, facção criminosa paraibana que agia nos municípios cearenses de Ipaumirim e Baixio, na região sul do estado, e fazia expressivas movimentações financeiras. É por isso que chamou ele de crime organizado. Também destaque na capa do Jornal O Povo essas 2 fotos, Lorena. A primeira aqui é do padre Antônio Furtado, ele que celebrou ontem a missa de abertura do festival Aleluia, que está na sua 26ª edição. E a missa foi buscando reforçar, claro, a promoção da paz.
o festival Aleluia, acontece ali no Castelão, chama até de Céu, e vai até domingo. A outra foto é de um jogador aqui do Fortaleza Esporte Clube, Domínio Tricolor. Fortaleza bate o Vitória da Bahia por 3-1 e chega ao terceiro triunfo seguido na Série A. O jogo ontem terminou por volta de 11h30 da noite na Arena Castelão. Na área de política, o Jornal Povo traz uma matéria dizendo que o Partido Liberal e o Partido União Brasil, o Partido Liberal tem como pré-candidato a prefeito o deputado federal André Fernandes. E o União Brasil tem como pré-candidato a prefeito de Fortaleza o ex-deputado federal e ex-secretário de saúde aqui do município vizinho de Fortaleza, o município de Maracanaú, o capitão Wagner, discutem alinhamento ainda no primeiro turno das eleições. Mas quando você vai ler a matéria, discute alinhamento, mas ninguém quer ceder. O André Fernandes disse que não abre mão da candidatura dele e o capitão Wagner disse que também não cede. Aí como é que pode ter alinhamento? Cidades. Novo centro de policiamento é inaugurado com foco na segurança de grandes eventos. E esse novo centro de policiamento foi inaugurado ali perto da Arena Castelão, no bairro do Passaré, e vai ser focado para grandes eventos esportivos, religiosos e turísticos. E por último, na área de economia, é dizendo que 70,1% dos municípios do Ceará têm dificuldades de pagar as contas. Essa choradeira é antiga. E com você, Lorena. Foi na capa do Correio Brasiliense um dos destaques, canto para homenagear Clodo. Centenas de pessoas se despediram ontem do cantor e compositor Clodo Ferreira, que morreu na terça-feira. As lembranças de canções que fizeram história na MPB, como Revelação, Sucesso na Voz de Fagner e do legado dele à cultura, foram as marcas do sepultamento no Campo da Esperança. Familiares, amigos, fãs, alunos e colegas da UNB, onde Clodo dava aulas, exaltaram o poeta, chamando de sensível, criativo, exemplar e singular. A principal manchete aqui do Correio Brasiliense: mortes na estrada, famílias devastadas. Um grave acidente na BR-251, perto de Unai, Minas Gerais, região do entorno, causou comoção em Brasília. A colisão frontal entre dois carros na terça-feira levou à morte o médico Rodrigo Conte, de 42 anos, e o enfermeiro João Lucas, de 28, que estavam em um dos veículos, e o empresário Guilherme Feitosa, de 31, e seu ajudante Jefferson Henrique, de 29, que estavam no outro. Conte era chefe do Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal e ia a um hospital para realizar uma cirurgia. Nas redes sociais, o governador Ibanez Rocha e a vice Celina Leão homenagearam o médico. Ele era conhecido por sua dedicação à medicina, sua grande causa e a todos, escreveu Celina. Guilherme e Jefferson de Samambaia trabalhavam com baterias e costumavam viajar à cidade mineira. Outro destaque: adeus ao pioneiro Elson Cascão. Empresário de sucesso, Cascão, de 92 anos, fundou o icônico posto de gasolina Cascol no núcleo Bandeirante e rede se expandiu para 92 unidades. Pandora: vídeos de Durval não serão provas. Bolsonaro e Ramagem pedem apoio. Investigados no caso da ABIN paralela, o ex-presidente e o deputado convocaram militantes para manifestações. Alexandre Ramagem depôs ontem à Polícia Federal no Rio de Janeiro. Sob pressão, Biden admite rever planos. O presidente dos Estados Unidos diz que, em caso de condição médica, deixaria a disputa. Adam Schiff, influente deputado democrata, pede a ele que não busque reeleição. Outro destaque é no ritmo do progresso. Joia em evolução na marcha atlética, o brasiliense Gabriela Muniz chega à primeira edição de Jogos Olímpicos da carreira com a certeza de estar no rumo certo. Paris era o meu maior objetivo. Sobre direito e justiça, CNJ afasta juiz misógino.
Corregedor de Justiça, Luiz Felipe Salomão, suspendeu do cargo o desembargador Luiz César Espíndola, do Paraná. O magistrado fez declarações preconceituosas a mulheres. A entrevista de hoje é com Vitalino Canas, que avalia o Brasil após o 8 de janeiro de 2023, e o artigo sobre as ameaças às democracias, segundo Cleiton Germano. E, por fim, SESC abrirá mais unidades. Diretor regional do Serviço Social do Comércio, Valcides Araújo, anuncia no CB Poder a expansão do atendimento para a Asa Norte, Planaltina e Núcleo Bandeirante. Esses foram os destaques do Correio Brasiliense. O que a gente tem no Valor Econômico? A versão impressa do Valor Econômico, Lorena e internautas, telespectadores da TV da Transparência, não está novamente, está com problema e não estão conseguindo abrir. Eu vou ler aqui para vocês as manchetes do portal. É dizendo que o varejo negocia 56 bilhões de reais em dívidas, restrição de novas linhas e risco do setor elevam pedidos de proteção contra credores. Tem outra matéria dizendo que o Carlyle, que hoje é o presidente da Tok Stock, a empresa, aquela loja que vende móveis de luxo, ele tira a fundadora do cargo de CEO, é a Drew Bully, o novelo da saída do CEO da Rede Dia. Agenda ambiental, turismo e segurança são prioridades de Arthur Lira para o segundo semestre. É uma matéria de página inteira, uma entrevista de página inteira com o presidente da Câmara Federal. Nos Estados Unidos, pesquisas, partido, que é os democratas, e Covid-19 ampliam pressão para que o Joe Biden retire sua candidatura à reeleição no Iowa. O vice Vance, J.D. Vance, aceita a nomeação como vice de Trump e promete impulsionar cinturão da ferrugem. O discurso dele já foi ontem, tarde da noite, na convenção partidária dos republicanos, que se encerra hoje com o discurso de Trump. Nunca vi governo populista de sucesso no longo prazo. Essa frase é do economista José Sheikman. A rede de hotéis Marriott terá bandeira para disputar com Accor e Hilton, que é outras duas redes hoteleiras. Crises inéditas testam habilidades da alta liderança. Tribunal livra bancos do pagamento de ISS. É na página Legislação. Filme retrata quando o Papa e a Igreja raptavam crianças. Do quase fim à primeira compra. De Santini, compra Capodarte. Mercado voluntário de carbono encolhe no país. Homem viraliza com oferta para criar setor em empresa de R$ 950. São Paulo notifica milhares de contribuintes por falta de pagamento do imposto sobre doações. O ajuste esperado neste mês de julho, nas contas do governo, é de corte entre 10 a 20 bilhões de reais. O Ministério da Fazenda planeja transformar o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários em superreguladores do mercado. Na Caderno Empresas, a Meta, que é a dona do Facebook e do Instagram, remove recursos de inteligência artificial
do WhatsApp, e a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, analisa esta atitude. Fraudes aceleram o debate sobre o papel da governança nas empresas e limites das auditorias. Isso tudo depois daquela corrupção que houve nas lojas americanas, desvio de bilhões de reais. Porto cria convênio médico com cobertura hospitalar por bairro. Presidente do Conselho da Vale do Rio Doce defende lisura no processo de escolha do novo diretor executivo, do novo CEO. Caderno de Finanças. Proposta de superregulador no mercado de capitais é padrão ouro, diz o ex-ministro Armínio Fraga. Modelo que cria superreguladores entre Banco Central e a CVM divide opiniões de especialistas. Banco Central amplia limite de câmbio para instituições não bancárias. Governo estuda medida provisória para passar o pente fino no corte de gastos. Antes do corte de gastos, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mantém previsão de crescimento. Preço da gasolina chega perto de R$ 6,00 por litro, isso lá em São Paulo, após reajuste da Petrobras, que aqui no Ceará já passou dos R$ 6,00. Mineração em terra indígena volta ao debate. E, por último, eu encerro com as notícias na área da política. Lula elogia Congresso nesse encerramento do primeiro semestre de atividades, foi encerrado ontem. Hoje, os deputados e senadores já estão de férias, de recesso, até o início de agosto. Lula elogia Congresso, minimiza os jabutis e diz que o governo precisa estar preparado para mudar os projetos. Polícia Federal questiona encontro entre Alexandre Ramagem, ele é deputado federal pelo Rio de Janeiro, pré-candidato a prefeito do Rio de Janeiro, e está aí no olho do furacão porque vazou essa reunião um pouco sigilosa entre ele, o ex-presidente Bolsonaro, duas advogadas, Coronel Heleno, para tratar da blindagem do senador Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. PT, Partido dos Trabalhadores, cria regras para uso do fundão. Esse fundão é o fundo eleitoral. São recursos públicos divididos entre os partidos para financiar os seus candidatos nas eleições deste ano. Então, o PT cria regras para uso do fundão eleitoral, mas abre brecha para bolos em São Paulo. A direção nacional diz que só vai gastar o dinheiro com candidatos petistas, Brasil afora. A única exceção é a candidatura de Boulos, que é do PSOL, é candidato a prefeito de São Paulo. E por último, é Rio de Janeiro. Cláudio Castro pede alterações no projeto sobre renegociação da dívida dos estados para com a União Federal. Lorena. Então vamos conferir agora as páginas internas de cada um dos jornais, iniciando aqui novamente pelo jornal O Globo, que traz em seus editoriais: sem cortar exceções, Brasil terá alíquota insuportável. Senado deve reduzir benesses criadas pela Câmara na reforma tributária para manter o patamar de 26,5%.
O segundo editorial, impedir voto de venezuelanos no exterior é fraude eleitoral disfarçada. Depois de acenar com distensão, Maduro manobra para tentar vencer a eleição e ficar no poder. Indo para a editoria de política, Esperando Gonet. PGR se equilibra na relação com o STF e Polícia Federal às vésperas de decisões que vão de Bolsonaro a ministro de Lula. 8 de janeiro, número de investigados que fugiram para a Argentina vai a 120. Quantidade de golpistas que ingressaram no país vizinho, deixando de cumprir penas e medidas impostas pela Justiça, dobrou no último mês, segundo a Polícia Federal. A entrevista que o Globo traz hoje é com André Fufuca, ministro do Esporte. Deputado avalia que não há motivo para cisão entre poderes na escolha para o comando da casa. Reconhece dificuldades do PP em entregar votos em pautas de costume e nega beneficiar Estado de padrinho em obras. Governo e Câmara vão apoiar um só nome para a sucessão de Lira. Lula faz piada ao comentar dados sobre violência contra a mulher. Presidente disse se for corintiano, tudo bem, ao lamentar casos. Petista admite que Janja o orienta a ter cuidado com palavras. Ainda na área de política, no aguardo de Datena, PSDB vive incerteza em São Paulo, BH e Rio de Janeiro. Tucanos esperam que o apresentador não desista, enquanto avaliam deixar a disputa mineira e sofrem impasse na eleição carioca. Eduardo reforça apoio do pai a Nunes contra Marçal. Filho do ex-presidente alertou que o empresário publicou só trechos elogiosos de entrevista concedida para ele e excluiu ressalvas. Ramagem depõe a Polícia Federal por 6 horas e meia sobre a ABIN paralela. Pré-candidato do PL no Rio tem agenda de rua hoje com Bolsonaro. Indo para a editoria sobre o Brasil, submundo submerso. Cada vez mais facções recorrem a mergulhadores para tráfico em navios. Extremos do clima. Seca deixa 20 municípios do Amazonas em emergência. Cidades começam a enfrentar problemas como desabastecimento e isolamento de comunidades ribeirinhas. Ainda sobre extremos do clima, furacões no Atlântico Norte podem impactar país. Relação entre fenômeno que é causado pelo aumento da temperatura no oceano e bloqueio da umidade que deveria chegar à Amazônia é estudada por Núcleo de Apoio à Pesquisa em Mudanças Climáticas da USP. Na editoria de Economia, a renegociação de dívidas, acúmulo de benefícios. Rio e Goiás querem ficar no regime especial e ter juro menor. Banco Central mira emissores de cartões e maquininhas. A autoridade monetária quer regras mais rígidas para instituições de pagamento que ainda não têm autorização do órgão e que inclusive fazem parte do PIX. Uma das normas estabeleceria que o uso do termo banco no nome precisaria de autorização. Fintechs brasileiras atraíram quase 60 bilhões de reais em 10 anos. O país responde por 66% do investimento total no setor da América Latina. Acadêmicos fazem recomendações ao G20. Especialistas de todo o mundo entregam documento com sugestões de políticas fundamentais para enfrentar grandes questões globais. Relatório alinha prioridades para a cúpula do bloco no Rio em novembro. Haddad discutirá clima e taxação de super ricos com o secretário dos Estados Unidos. Secretário da Fazenda entra na lista de candidatos a CEO da Vale. De acordo com fontes, os conselheiros já sondaram Dário Durigan. Meta suspende inteligência artificial no Brasil após veto a acesso de dados de usuários. A NPD barrou política da dona de WhatsApp, Instagram e Facebook que permitia treinamento de inteligência artificial. De Santini compra Capodarte para chegar à classe A. Rede multimarcas voltada para a classe C decide apostar em um ticket médio maior devido à concorrência de sites asiáticos. Na editoria Sobre o Mundo, escolha estratégica. Origem humilde do vice J.D. Vance é arma em estados industriais decadentes. Biden diz que deixaria disputa por motivo médico. Influente deputado Adam Schiff, candidato ao Senado, pede que o presidente, que ontem testou positivo para a Covid, passe o bastão enquanto o Comitê Nacional Democrata anuncia adiamento da votação nominal que vai confirmar a candidatura.
China suspende diálogo nuclear com Estados Unidos por vendas de armas a Taiwan. Pequim considera a ilha de governo autônomo uma província rebelde e nunca renunciou ao uso da força para retomá-la. Na Venezuela, chefe da segurança de Maria Corina é preso. O líder opositor acusou o regime de Maduro de tentar deixá-lo sem proteção perto das eleições presidenciais do fim do mês. Na editoria de saúde, promessa vã. Células de cordões umbilicais encalham em bancos privados. Ter irmão autista eleva a probabilidade de ter o transtorno em 7 vezes. Estudo mostrou que recorrência é ainda mais comum no caso de múltiplos filhos com TEA. Raça e condição social têm peso. Água com gás e limão tem benefícios, porém a acidez exige moderação. E por fim, comprimido reduz 6% do peso em apenas 4 semanas. Resultado diz respeito à primeira etapa de testes clínicos de um novo tratamento oral para a obesidade da farmacêutica Roche. Esses foram alguns dos destaques, do jornal o Globo hoje. E o que a gente tem de destaque dentro do Estadão? Eu começo, Lorena, lendo aqui a coluna do Estadão. E essa foto aqui é para ilustrar a nota em destaque, é da governadora do Rio Grande do Norte, aqui um estado vizinho ao Ceará, a Fátima Bezerra, que é do PT. E diz o seguinte: Fátima Bezerra é a aposta do Palácio do Planalto para negociar dívida dos estados com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele que é o autor da proposta, que está em tramitação. O governo Lula aposta na atuação da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, do PT, para modular a proposta apresentada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele que é do PSD de Minas Gerais, sobre a renegociação das dívidas dos estados com a União. Na avaliação da equipe econômica, o texto precisa de ajustes e a entrada no circuito de uma governadora que já foi senadora será decisiva, acredita a equipe econômica, para as mudanças defendidas internamente, dizem fontes do Planalto. Em nome dos gestores, dos governadores do Nordeste, a petista pediu reunião com Pacheco, ainda sem data definida. Ela diz querer evitar favorecimento supostamente excessivo dos estados mais endividados. Os que mais devem à União Federal são São Paulo, que é o mais rico, o estado mais rico do Brasil, depois Rio de Janeiro, outro estado rico, turístico. O terceiro é Minas Gerais, estado do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele que pretende ser candidato a governador por Minas Gerais em 2026, e também um dos mais que devem à União Federal é o Rio Grande do Sul, que acaba de passar por uma tragédia, essa enchente dos rios. Então, a Fátima Bezerra, ela quer evitar esse favorecimento desses 4 estados em detrimento daqueles que fazem o dever de casa, que mantêm as suas contas em dia. Foi que a Fátima, a governadora, disse para a coluna do Estadão. Abre aspas. Ao mesmo tempo que reconhecemos a disposição do governo e do Congresso para auxiliar os estados a superarem suas dificuldades de caixa, reforçamos a necessidade de se construir uma solução justa que não trate os desiguais de maneira igual.
diz Fátima à coluna. Uma divergência entre Rodrigo Pacheco e Fátima é sobre a distribuição do Fundo de Equalização Federativa proposta no projeto, que seria abastecimento com parcela dos juros das dívidas. Para ela, melhor seria fazer os repasses com os critérios do Fundo de Participação dos Estados. É para reduzir as desigualdades e não as perpetuar, diz a governadora do Rio Grande do Norte. Página de editoriais do Estadão. A primeira, demagogia como natureza. Após posar de responsável, Lula volta a atacar a meta fiscal, dizendo que só será cumprida se não houver coisas mais importantes a fazer. Mais uma vez, o bombeiro Haddad trabalhou. Segundo o editorial, isso sim é lawfare. Lawfare é uma expressão inglesa que é guerra jurídica. Isso sim é lawfare. Rusga é pequena briga. Rusga envolvendo o ministro do STF, Alexandre de Moraes, no aeroporto de Roma, não deveria ensejar nem indiciamentos. Denúncia oferecida pelo procurador-geral recende a perseguição. Artigos de hoje do Estadão. O primeiro é do economista Roberto Macedo. Distribuição de riqueza é mais concentrada. Ele escreve: as desigualdades de renda e de riqueza no Brasil remontam ao período colonial do país e não há solução à vista. O segundo artigo também é do economista Felipe Salto. Meta fiscal será cumprida em 2024. Ele escreve: o passo inicial é entregar o chamado corte de despesas discricionárias. A tempestividade e o tamanho da tesourada importam. Área de política. Com penduricalhos, procurador de São Paulo pode receber até R$115 mil por mês. Categoria tem direito a benefícios como licença-prêmio e o chamado abono permanência. Essas vantagens, que o jornal chama de penduricalhos salariais, elevam os rendimentos que ultrapassam o teto limite, o teto constitucional. É um teto que está na Constituição Federal. Que o maior salário do servidor público do Brasil seja de R$44 mil por mês. Mas a turma, como diz o jornal, a elite do funcionário público brasileiro inventa esses penduricalhos, principalmente na área do Poder Judiciário, inventam esses penduricalhos, esses benefícios para burlar a Constituição e ganhar mais do que os R$44 mil por mês. E vocês veem aí que um procurador de São Paulo, do estado de São Paulo, recebeu no mês de março passado R$115 mil de salários, que ele não chama salário, ele chama outras coisas, mas é a mesma coisa, é dinheiro no bolso. Violência doméstica.
Se o cara é corintiano, tudo bem, afirma Lula em entrevista. O presidente disse ontem que vai passar a ler discursos depois de ser orientado pela primeira-dama Janja a escolher as palavras que profere. Não tinha ideia de que haveria mais gente, diz a advogada que participou da reunião no Palácio do Planalto com o ex-presidente Bolsonaro, com o presidente da Agência Brasileira de Inteligência de então, o ministro Alexandre Ramagem, com Flávio Bolsonaro. Ela disse que não tinha ideia de que haveria mais gente nessa reunião para tratar sobre como blindar o senador Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. Rachadinhas, é bom que se explique, é a prática comum nos parlamentos brasileiros, câmaras municipais, assembleias legislativas e Congresso Nacional, tanto a Senado como Câmara Federal, que o parlamentar fica com parte do dinheiro do assessor. Por isso que é rachadinha. Ele combina com o assessor, por exemplo, vai pagar 5 mil, ele assina como pagando 5 mil. No contra-cheque tem lá 5 mil, mas só que o assessor devolve, e às vezes em espécie, mais da metade daquele valor para o bolso do parlamentar. De microfone, em lapela, o apresentador da Atena faz estreia nas ruas de São Paulo, sob desconfiança dos tucanos, se ele realmente vai até o fim nessa empreitada de ser candidato a prefeito de São Paulo pelo PSDB. Tem aqui uma nota na mesma página, Lorena e internauta, telespectador da TV da Transparência, sobre a sucessão em Fortaleza. É sobre essa pesquisa Paraná, que foi ontem, nós aqui já anunciamos, aqui na imprensa local, e hoje é que o Estadão está registrando esse fato. Capitão Wagner se mantém na liderança. Prefeito Sarto e o nome do Partido Liberal tem empate técnico. Com 33% das intenções de voto, o ex-deputado federal Capitão Wagner, do União Brasil, continua à frente na corrida pela Prefeitura de Fortaleza, aponta levantamento do Paraná Pesquisas, divulgado ontem. Em segundo está o atual prefeito da capital, José Sarto, que é do PDT, com 18,3%. Em seguida aparece o pré-candidato de Jair Bolsonaro, o deputado federal André Fernandes, do Partido Liberal, com 15,1%. E o nome de Luiz Inácio Lula da Silva, que é o deputado estadual Evandro Leitão, do PT, com 9,4%. Sarto e Fernandes estão empatados dentro da margem de erro da pesquisa, que é de 3,5 pontos percentuais. É o registro do Estadão desta quinta-feira. Na área internacional, é dizendo que na disputa nas eleições norte-americanas, com Covid-19, Biden, o atual presidente, admite desistir da reeleição, de disputar a reeleição, se receber ordem médica. Comitê Nacional Democrata adia em uma semana a oficialização da candidatura do presidente diante da pressão interna crescente para que ele abandone a disputa. As eleições nos Estados Unidos será em novembro próximo. Premier britânico diz ser antídoto ao populismo em discurso de posse. Relatório acusa El Salvador
de prender e torturar menores. Brasil. Senado analisa projeto que prevê prisão para quem invadir praia. É um assunto, essa PEC das praias, que a ocupação do litoral é que preocupa, é um assunto que vai ser tratado para o próximo semestre, já que o Congresso Nacional, a partir de hoje, está em recesso parlamentar. A FAB, a Força Aérea Brasileira, vê melhora no ruído no aeroporto de Congonhas, mas os moradores que moram nas circunvizinhanças não acham isso. Idoso é encontrado morto e amarrado dentro da garagem no Jardim Europa, que é bairro de São Paulo. A frase, se põe a vida de outros em risco, não pode ter pitbull no Brasil. É da escritora, é a Rosiana Murai. Ela conta a rotina após ter perdido o braço e feito 3 cirurgias em uma série de poemas. Ela mora no município praiano do Rio de Janeiro, de Saquarema. Ela no dia 5 de abril passado, ia saindo de casa de manhãzinha para fazer uma caminhada e foi atacada pelos cachorros da raça Pitbull do vizinho dela. E nesse ataque ela perdeu um braço. E ela está sugerindo a castração dos cachorros da raça Pitbull. Rede particular volta a oferecer vacina contra a dengue lá em São Paulo. OPAS terá plano na Amazônia para evitar novas pandemias. Caderno de esportes. Botafogo vence o Palmeiras em jogo com cara de decisão. Lucas marca no início, São Paulo derrota o Grêmio e está no grupo do G4. Prefeita de Paris nada no Rio Sena e tenta mostrar que o rio não está poluído. Milei demite secretário, presidente da Argentina, demite secretário de esportes, que cobrou desculpas de Messi, jogador, por cânticos racistas. Caderno de Economia e Negócios do Estadão. Câmara Federal cede a lobby e Zona Franca de Manaus é beneficiada na reforma tributária. Esta matéria é a manchete de capa do jornal. Pelo texto do Ministério da Fazenda, definição de créditos seria tarefa de comitê gestor. O Senado vai criar grupo de trabalho para discutir a regulamentação tributária que foi aprovada na Câmara Federal. Previdência privada como herança tem de ser taxada, afirma Bernardo Api, que é o secretário extraordinário da regulamentação da reforma tributária, nessa entrevista de uma página do Estadão. É possível imaginar a Selic em queda no próximo ano. Para o economista-chefe do Banco Master, difícil é saber exatamente quando e de quanto será a queda. Petrobras avança em tratativas para recompra de refinaria. O fundo Mubadala, que comprou a unidade de Mataripe, na Bahia, quer mais do que os 9 bilhões de reais que pagou em 2021. Preço ainda trava o negócio dessa recompra da refinaria de Mataripe, na Bahia, pela Petrobras. Restaurantes de Nova York atendem com serviço remoto de trabalhadores
nas Filipinas. Ministério Público Federal e IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, listam usos ilegais de dados pelo WhatsApp. E por último, Lorena, é a capa aqui do caderno Cultura e Comportamento do Estadão. É essa entrevista de página com Gilberto Gil. Ele diz: ídolos da MPB estão saindo de cena quase ao mesmo tempo. Aos 82 anos, cantor quer se afastar dos shows depois de turnê em 2025 para manter relação mínima e mais calma com o seu público. É com você. Bom, e agora nas páginas internas da Folha de São Paulo, o primeiro editorial fala sobre sem solução para déficit, Lula reacende incerteza. Relator do orçamento defende desvinculações estruturais para equilíbrio das contas, enquanto o presidente insiste em ataques a metas fiscais. Já o segundo editorial, políticas da sucata. São bem-vindos incentivos do governo a catadores, mas o país ainda está muito atrasado em reciclagem. Indo para a editoria de política, Boulos inventa regra para justificar voto em caso da rachadinha de Janones. Deputado diz que arquivamento se deu por conselho da Câmara não analisar mandatos anteriores, tese que o PSOL não seguiu em ações. O deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo a justificar arquivamento do caso contra André Janones com uma jurisprudência inexistente, afirmou: a jurisprudência do Conselho de Ética considera apenas os casos ocorridos na atual legislatura. Possíveis irregularidades cometidas em legislaturas passadas não são objeto de análise do Conselho. Ainda na editoria de política, Tabata recorre à série biográfica e grupo com Huck para crescer. Pré-candidato em São Paulo muda de marqueteiro e mira ampliar taxa de conhecimento. Datena estreia campanha de rua, é tietado e evita a imprensa. Pautante MST chega ao Senado e mobiliza a bancada ruralista. Parte do grupo vê impulso para propostas em ano de eleição, mas a ala minoritária resiste e prefere foco menos ideológico. Presidente da Alerj se aproxima de Bolsonaro por apoio em 2026. Rodrigo Barcela, que quer governo do Rio, e alinha planos para a disputa municipal. PL quer usar áudio divulgado por Moraes para turbinar elo bolsonarista de ramagem no Rio de Janeiro. Lula faz piada ao falar sobre violência contra mulheres. Ao comentar a agressão após jogo, petista diz que se o cara é corintiano, tudo bem. Magistrado é afastado após afirmar que mulherada está louca atrás de homem. Luiz César de Paula Espíndola, desembargador do TJ do Paraná, afirmou: hoje em dia, quem está assediando, quem está correndo atrás de homens são as mulheres, porque não tem homem. Esse mercado está bem diferente. Promotoria de São Paulo desiste de investigar jornalista da Folha. Na editoria sobre o mundo, J.D. Vance prega união em primeiro discurso como vice de Trump. Senador por Ohio representa a aposta em eleitorado branco, pobre e sem diploma. Candidato a vice já comparou empresário a Hitler. Republicano arrecada 2,2 bilhão de reais em 3 meses e se aproxima de Biden. Captação de recursos do ex-presidente é recorde para o período e quase iguala a quantia obtida em 2016 inteiro. Berlim corta pela metade a ajuda militar a Kiev. Maior apoiadora da Ucrânia depois dos Estados Unidos, a Alemanha aposta em acordo para acessar reservas russas congeladas. Em meio a rachas, von der Leyen tenta se reeleger chefe da Comissão Europeia. Esquerda define candidato para presidir parlamento na França. Indo agora para a editoria de mercado, governo incentiva petróleo, mas sem plano para recursos. Executivo diz que financia energia limpa. Ambientalistas veem com ceticismo. Gasolina chega perto de R$ 6,00 por litro com o reajuste da Petrobras. Entrevista de Lula é antecipada ao mercado antes de divulgação. Record diz que tomará medidas sobre jornalista, também sócio da agência. Falas causaram ruído entre investidores.
Presidente defende investimentos sociais sob pressão por corte de gastos. Governo tentará fixar critérios por trava da tributária, diz a API. Câmara determinou o limite de 26,5% para IVA. Texto está sob análise no Senado. Planalto consegue adiar PEC do Banco Central defendida pelo presidente da instituição. STF prorroga a suspensão da dívida de Minas Gerais até o dia 1º de agosto. Empresas prejudicam metas sustentáveis, afirma especialista. Estudo aponta Brasil com progresso insuficiente em 1 a cada 3 objetivos e retrocesso ou estagnação em 1 a cada 4. Governo quer frear compra de imóvel usado no Minha Casa Minha Vida. E por fim, a associação vê falhas em estudos sobre teor alcoólico de pão de forma. A ABIMAP, a Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias, Pães e Bolos Industrializados, criticou o estudo divulgado na semana passada que apontou que marcas populares de pão de forma apresentam alto teor alcoólico. Esses foram alguns dos destaques de hoje da Folha de São Paulo. E o que a gente tem sobre o Jornal O Povo? Temos uma matéria, Lorena, internautas, dizendo que neste mês de férias o Ceará registra 84% de ocupação hoteleira no final de semana passado, de alta estação. E Guaramiranga, que fica na Serra, que é uns 110, 120 quilômetros de Fortaleza, a cidade de Guaramiranga, obteve o melhor resultado do estado. A ocupação hoteleira lá alcançou 98%. Os dados são da Secretaria de Turismo do Governo do Estado. Outra matéria é essa que está em todos os jornais do país, dizendo que o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, testa positivo para a Covid-19 em meio à campanha para a reeleição e está sendo pressionado para desistir. Outra matéria que uma nota é mais um modelo de carro elétrico sendo lançado no Brasil da empresa BYD, BYD, Song Pro. O BYD Song Pro, novo híbrido da montadora chinesa no Brasil, chega ao mercado com a maior autonomia de bateria entre os do mesmo segmento até agora. Segundo a fabricante, o carro é capaz de rodar até 110 quilômetros sem gasolina se estiver completamente com a bateria carregada. 110 quilômetros dá para chegar em Canindé, saindo daqui de Fortaleza até Canindé. Aí lá tem que recarregar de novo para voltar a bateria. O jornal O Povo testou esse modelo novo em São Paulo, no percurso urbano de 4 quilômetros. E durante esses 4 quilômetros, duas coisas não passaram despercebidas. O motor silencioso, claro, não é a combustão, né? É elétrico, ele não tem barulho. E a direção estável. O jornal O Povo mandou para esse lançamento o jornalista Luciano Cesário, que foi a convite da empresa para esse lançamento desse novo carro elétrico no Brasil. Aliás, se você andar pelas ruas aqui da Aldeota e Meireles, você vê muito carro elétrico já transitando pelas ruas de Fortaleza. Polícia prende suspeito de planejar ataque às Olimpíadas de Paris. Fóssil no Rio Grande do Sul. Pesquisadores do Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da 4ª Colônia da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, fizeram uma importante descoberta para a paleontologia mundial no município de São João do Pelenzini. Em maio passado, depois das chuvas intensas que atingiram o estado,
causando enchentes e destruição, os paleontólogos pesquisadores encontraram um fóssil quase completo de um dinossauro. A idade estimada do esqueleto, né, do dinossauro, é de 233 milhões de anos. A charge de hoje do Cleiton é o ministro Fernando Haddad aguando aqui um pé de tesoura para fazer cortes nas despesas do governo federal. Eu acho muito difícil. Na coluna vertical diz o seguinte: Ciro Gomes diz que criticou Camilo Santana e não a senadora Janaína Farias. O ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, negou ter feito ataques misóginos à senadora Janaína Farias, suplente de Camilo de Santana no Senado, já que Camilo está ocupando o cargo de ministro da Educação, do MEC, a convite do Lula. Ela é a segunda suplente. A primeira suplente é Augusta Brito, que está trabalhando aqui na articulação política do governo de Eumano de Freitas do Ceará. Essa defesa de Ciro Gomes foi incluída pelo pedetista em processo cível que tramita na Justiça do Distrito Federal, uma ação movida pela petista, pela Janaína Farias, após o ex-ministro a chamar de cortesã e assessora de Camilo para assuntos de cama. Assessora para assuntos de cama do atual ministro da Educação. Na ação, Ciro afirma que as críticas eram ou são dirigidas a Camilo por indicar uma pessoa sem a expressão política suficiente para ocupar o Senado em nome do Estado do Ceará. Neste sentido, citação a Janaína, ao nome da Janaína, teria sido feita apenas de forma secundária. Abre aspas, diz o Ciro na sua defesa. Não se desqualifica a senhora Janaína enquanto pessoa, apenas atesta fato público, objetivo e notório. A discreta participação da senhora Janaína na vida pública do país. Ciro diz ainda ter atuado na constitucional de liberdade de manifestação. O caso é julgado tanto na seara cível, onde Janaína pede indenização, quanto na seara eleitoral, onde Ciro responde por violência política de gênero, já que a denúncia foi acatada pela Justiça Eleitoral. Na manifestação, em sua defesa, Ciro ainda elenca uma série de depoimentos que poderiam corroborar com a sua versão sobre o caso, ele inclui outros depoimentos que corroboram com o pensamento dele, depoimentos do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, e do atual prefeito José Sarto. Pouco após a manifestação de Ciro, a defesa de Janaína Farias apresentou uma tréplica, destacando que falas do pedetista não se limitaram a uma mera ausência de representatividade dela, Janaína, mas sim ofensas pessoais de baixo calão. Difícil discordar. Janaína também pede para que a Justiça invalide pedido de depoimentos feitos por Ciro, alegando que oitivas do tipo
poderiam ser utilizadas como, abre aspas, tentativa de intimidação ou de humilhação ainda maior da senadora. E Ciro Gomes disse aqui numa entrevista na TV da Transparência para o Edson Silva que das testemunhas arroladas por ele no processo é de um tenente-coronel que trabalhava no Palácio da Abolição, que foi afastado por denúncia de participar de facção criminosa. Ele trabalhava no Palácio da Abolição e ele trabalhava no setor de cerimonial, que era comandado na época pela secretária Janaína Farias, que hoje é senadora da República em exercício, porque Camilo Santana, o chefe dela, está comandando o Ministério da Educação. A coluna vertical também dá destaque ao mergulho nas águas do Rio Sena da prefeita de Paris, Anne Hidalgo, que mergulhou ontem no Rio Sena como forma de provar que o rio está apto a receber as provas náuticas das Olimpíadas deste ano. Bom, é isso que tem na coluna. Está dizendo também aqui, uma nota dizendo que o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Evandro Leitão, disse ontem no encerramento das atividades do semestre que deverá entregar o novo plenário 13 de maio, que foi consumido pelo fogo, pelo incêndio de junho passado, que vai entregar ele prontinho até o mês de setembro. A reportagem de 2 páginas da edição de hoje do Jornal Povo é sobre os riscos que a ciência prevê para o litoral do Ceará. Crise climática aumenta risco de inundações no estado, diz pesquisa. Sobre as eleições de 2024, tem uma matéria dizendo que o PL, Partido Liberal, e União Brasil tratam de apoio a Wagner. Capitão Wagner é pré-candidato a prefeito de Fortaleza, está liderando as pesquisas de opinião pública, de intenção de voto, para prefeito de Fortaleza. Mas o PL também tem pré-candidato, que é o deputado federal André Fernandes. PL e União Brasil tratam de apoio a Wagner nesse primeiro turno das eleições. Mas o Rogério Marinho, que é o secretário-geral nacional do PL, fala em manter candidatura de André. Então, como é que está uma incoerência? Como é que eles estão tratando de apoio se nenhum nem outro quer ceder? Nem Rogério Marinho está dizendo que André Fernandes não cede, vai para a disputa. O capitão Wagner também disse que não cede, que vai para a disputa. Então, vai ficar isso para um possível entendimento no segundo turno. O primeiro turno é no dia 6 de outubro, o segundo turno no dia 27 de outubro. Outra matéria dizendo que é o que foi destacada também na coluna, Evandro Leitão prevê volta do plenário 13 de maio até início do mês de setembro, depois do incêndio que destruiu o plenário. Ainda nas eleições municipais, o presidente estadual do PSD, Domingos Filho, ex-governador, ex-presidente do Tribunal de Contas, esteve ontem de manhã para uma entrevista na Rádio Povo CBN. E nessa entrevista, ele disse que não descarta a candidatura de Célio Sturdet, mas projeta segundo turno entre Evandro Leitão do PT, a quem o PSD apoia, e o atual prefeito José Sarto, que é candidato à reeleição pelo PDT. No município de Caucaia, que é aqui da região metropolitana de Fortaleza, vizinho à capital,
O pré-candidato do PT, Catânio, confirmou ontem o seu pré-candidato à vice-prefeita. Lá vão ser 2 homens candidatos. O Valdemir Catânio pelo PT e o vereador Vanderlan, filiado ao Republicanos, que é chefiado no estado pelo ex-senador Chiquinho Feitosa. Então, Vanderlan vai ser o candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por Catânio. O Érico Firmo, na sua coluna, faz uma análise o que une e o que separa Capitão Wagner e André Fernandes. Na área nacional, na política nacional, diz que Bolsonaro reafirma apoio à pré-candidatura de Ramagem no Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio de Janeiro, mesmo após o áudio liberado por Alexandre de Moraes sobre aquela reunião sigilosa da ABIN. Área de economia, Ceará tem 184 municípios. Desse total, 70,1% estão com dificuldades de cumprir com as obrigações. Mas ontem a gente comentou aqui, na participação do Edson Silva, um caso lá de Canidé, que é a farra que as prefeituras fazem com contratação para coleta de lixo. Muita coisa nebulosa nesse negócio. Contrato de prefeituras com empresas de coleta de lixo. Mas essa choradeira que os municípios estão com dificuldade de cumprir com as suas obrigações, com seus pagamentos, com pessoal e contratos e com devedores, é antiga, essa choradeira. LDO para 2025 do Ceará tem previsão de 3 bilhões de reais com investimentos de 17 bilhões. Essa LDO foi aprovada ontem na última sessão da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Projeto de hidrogênio da Fosticui no PECEM entra em fase de viabilidade. Shopping em Fortaleza investe 3 milhões de reais em reformulação. O shopping é o Del Passeio. Áreas de cidades. Os detalhes da operação que mirou tentativa de expansão de facção paraibana no Ceará. Esta matéria é a manchete de capa do jornal O Povo de hoje. Em 4 de junho, a Polícia Civil cumpriu mandados de prisão contra 22 suspeitos de integrar a facção Nova Al-Qaeda, que estava ali querendo atuar nos municípios ali de Palmirim e Baixio. E segundo aqui a matéria do jornal, essa seria a 6ª facção querendo atuar no estado. Quer dizer, já existem 5. Essa 6ª estava querendo entrar ali vindo da Paraíba e querendo entrar pelo sul, pelos municípios do sul do Ceará. Novo centro de policiamento é inaugurado lá no bairro do Passaré para fortalecer a segurança em grandes eventos. A estrutura está localizada no bairro do Passaré. O investimento foi de cerca de 2 bilhões de reais. O novo centro de policiamento da Companhia de Eventos do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Ceará foi inaugurado ontem. A estrutura está alocada próximo ao Estádio Castelão, a Arena Castelão, e terá foco de atuação em eventos esportivos, religiosos, assim como shows e demais eventos na capital.
O governador Elmano, nesse evento, defendeu a integração de câmeras. Outra matéria, agora aqui da Prefeitura Municipal de Fortaleza, o prefeito Sarta anunciou ontem que a Fortaleza, a cidade de Fortaleza, tem primeiro semestre com menor número de mortes no trânsito. Outra matéria é sobre a abertura do festival Aleluia do Shalom, que reforça a promoção de paz na missa de abertura do evento celebrada pelo padre Antônio Furtado. O festival vai até domingo e é esperada a participação do padre, de 2 cantores popstar aí da Igreja Católica, o padre Marcelo Rossi e o padre Fábio de Mello. O editorial de hoje do Jornal O Povo trata Ciro e a responsabilidade com as palavras. E eu termino a leitura das páginas internas do Jornal O Povo, Lorena e telespectadores, com a manchete do Caderno de Esportes. Aqui diz o seguinte: no Castelão, o Leão embalado, Fortaleza domina o Vitória da Bahia, ganha sem sustos e conquista 3º triunfo consecutivo na cola do grupo do G6. É com você. E agora nas páginas internas do Correio Brasiliense, começando aqui pela editoria de política, agendas para mobilizar militância bolsonarista. Ex-presidente e deputado Alexandre Ramagem, ambos no Centro de Investigações sobre a chamada APIM paralela, participam de eventos no Rio de Janeiro. Segundo postagem do senador Flávio Bolsonaro em rede social, a ideia é dar força aos perseguidos. Outro destaque também na editoria de política, pressão por condição mais favorável. Caiado encabeça a proposta dos governadores e em reunião com o Haddad defende que unidades da federação que aderiram ao regime de recuperação fiscal possam fazer parte do programa apresentado por Rodrigo Pacheco, que tramita no Congresso. Desembargador é afastado pelo CNJ. Trecho do comentário que levou ao afastamento do desembargador Luiz César de Paula Espíndola do TJ Paraná diz que as mulheres estão loucas atrás dos homens porque são muito poucos. Outro destaque é sobre o caso Marielle Franco. Conselho de Ética chega à fase final. Sob a apatia dos conselheiros que quase não perguntaram, o colegiado na Câmara concluiu as oitivas. Relatora inicia parecer. Na oitiva, como testemunha, Domingos Brazão chorou ao negar a participação no assassinato de Marielle. Agora, em editoria sobre o Brasil, cidadania para pessoas autistas. Decreto presidencial cria o Sistema Nacional de Cadastro da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, que padroniza a emissão de carteira de identificação desta população. Justiça autoriza cão a viajar na poltrona do avião. A morte do cão Joca provocou protestos por transporte de pets. Questão indígena. Força Nacional vai mediar conflito no Mato Grosso. Indígenas da Guarani no Mato Grosso do Sul escalada a violência no estado. Indo agora para a editoria de economia, expectativa com o corte de despesas. Reunião de junta orçamentária prevista para hoje deve determinar o tamanho do contingenciamento. Analistas consideram 10 bilhões de reais um valor insuficiente para o cumprimento da meta fiscal deste ano. Sobre o Congresso, PEC sobre a autonomia fiscal do Banco Central é adiada. Novas regras para o home office de servidores. Funcionário público será obrigado a disponibilizar telefone fixo ou celular para desempenho de tarefas quando não estiver no escritório. Sobre a internet, o WhatsApp multa de 1,7 bilhão de reais. Em ação judicial, Ministério Público Federal e IDEC alegam que dono do aplicativo de mensagens pelo celular teria violado os direitos dos usuários no Brasil, ao forçar a adesão às regras aplicadas na nova política de privacidade desde 2021.
E por fim, na área sobre o mundo, falando sobre as eleições nos Estados Unidos, pesquisas e aliados pressionam Biden. Democrata perde terreno em estados cruciais para o partido. Sondagens apontam que 70% dos norte-americanos desejam que o presidente abandone os planos de reeleição. O congressista Adam Schiff se soma à fileira dos descontentes. E esses aqui foram alguns dos destaques do Correio Brasiliense hoje. E o que a gente tem sobre o valor econômico? Lorena, o Valor Econômico resolveu aqui, o site do Valor Econômico, abrir a versão impressa do jornal. Essa aqui, conforme os telespectadores estão vendo, é a capa que no início do nosso noticioso eu não consegui abrir. Mas é a capa do Valor Econômico, que é a manchete principal, é essa daí. Setor varejista negocia 56 bilhões de reais em dívidas. Mas vamos aqui para as páginas internas. Governo estuda medida provisória para passar pente fino no corte de gastos. Atacado perde força e IGP-10 desacelera. Ainda dentro dos 30 anos do Plano Real, tem aqui um artigo dizendo que ameaça ao real os bancos quebrados. Quem escreve é o jornalista do Grupo Globo e também do Grupo CBN, é o Carlos Alberto Sardenberg. Antes do corte de gastos, o Ministério da Fazenda mantém previsão de crescimento. É o sentimento do ministro Fernando Haddad. No Rio Grande do Sul, queda na economia gaúcha em maio foi de 9%, indica o Banco Central. Mineração em terra indígena volta ao debate. Justiça autoriza o uso da Força Nacional para atuar em aldeias atacadas no Mato Grosso do Sul. O ministro José Múcio, diz crer que o Ministério da Defesa não entrará no corte de despesas. E a previsão é de cortar, agora já neste mês de julho, de 10 a 20 bilhões de reais. Mas nenhum ministério quer ceder, né, dinheiro, recursos para tocar as suas ações. Lula afaga Congresso Nacional e minimiza os jabutis, né, os assuntos colocados dentro das matérias em tramitação, muitas vezes fora do tema proposto nos projetos de lei. O presidente elogia correções, ele chamou de correções, feitas pelos parlamentares em projetos enviados pelo Poder Executivo Nacional. Polícia Federal questiona encontro entre Alexandre Ramagem e o atual diretor da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Aqui uma página inteira, uma entrevista com o presidente da Câmara Federal, o Arthur Lira, que diz que a agenda ambiental, turismo e segurança serão prioridades no segundo semestre. O presidente da Câmara quer encerrar mandato entregando a regulamentação da reforma tributária para a sanção presidencial. Lembrando que em fevereiro haverá eleição para os futuros membros da mesa diretora da Câmara Federal. O PT, Partido dos Trabalhadores, cria regras para o uso dos recursos do fundão, que é o fundo eleitoral, mas abre brecha estratégicas. E a única exceção de uso desse dinheiro, segundo aqui a matéria, é para ajudar na campanha de bolos à Prefeitura de São Paulo. Vice da chapa de Trump, agora área internacional, vice da chapa de Trump ataca políticas de Biden, o atual presidente, na convenção ontem dos republicanos.
China usa sensores para garantir valores socialistas na inteligência artificial. Pesquisa, Covid e partido elevam pressão para que Biden desista da reeleição. G20 tem de liderar. A frase é uma cobrança do chefe da ONU, Clima. O editorial do Valor Econômico escreve: atentado contra Donald Trump não muda pesquisas de intenção de voto nos Estados Unidos. Comentários sobre a PEC da autonomia do Banco Central. Escreve o artigo Roberto Troster. Nunca vi governo populista que deu certo no longo prazo. A frase é do economista José Scheickman, que analisa as eleições nos Estados Unidos e a vantagem de Trump nas pesquisas. Caderno Empresas. Varejo negocia 56 bilhões de reais em dívidas, é a manchete do jornal. Na loja Tok-Stock, está havendo um embate entre o atual diretor executivo, o Carlyle, e os fundadores das lojas de venda de móveis. Crises inéditas testam habilidades de alta liderança. Períodos críticos exigem trabalho em equipe e empatia. A rede hoteleira Marriott terá bandeira econômica para disputar com as concorrentes Accor e Hilton aqui no Brasil. Porto cria convênio médico com cobertura hospitalar por bairro. Leilão de base de fibra da Oi tem só uma oferta. Fraudes aceleram debate sobre limite da auditoria e o papel da governança depois desse caso aí de corrupção nas lojas americanas. O intrincado novelo da saída do diretor executivo da rede Dia do cargo. A Meta, dona do Facebook e do Instagram, remove recursos de inteligência artificial do WhatsApp e a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Processamento de Dados, analisa esta ação. Desastre no rio Piracicaba causa mortandade inédita de peixes. Novo secretário vai buscar fontes alternativas ao crédito subsidiado. Em meio a desconfianças, mercado voluntário de carbono encolhe, não é escolhe. Vou repetir a manchete. Em meio a desconfianças, mercado voluntário de carbono encolhe no país. Caderno de Finanças. Com piora do cenário, emissões prefixadas ganham impulso. Nasdaq tem maior queda desde dezembro de 2022. E com esta notícia, Lorena, eu encerro aqui as matérias internas das páginas do jornal Valor Econômico desta quinta-feira.